Olá, professores, olá, professora, olá, professor. Neste vídeo eu lhes falarei sobre um assunto muito significativo, muito importante. Por que trabalhar com projetos? Não é novidade no meio educacional, só no Brasil faz 40 anos que este assunto é estudado, é discutido, é debatido, mas apesar de tudo isso, ainda muitos professores não se dispuseram a trabalhar com projetos. Então, neste vídeo, eu vou lhes dizer por que é importante trabalharmos com esse recurso educacional. Então, vamos aos argumentos. O primeiro deles é que o trabalho com projetos possibilita ao estudante ter voz, né? Por quê? Porque os projetos nascem ou a partir de um tema pré-definido pelo sujeito professor ou a partir de uma consulta à classe ou às classes ou à comunidade. Então todos falam, todos têm oportunidade de falar, de sugerir, de trazer um nome ou indicação de um projeto que lhe afetaria, que lhe seria significativo. Então o primeiro argumento é este, que as crianças têm vez, as crianças têm voz e os professores também. Outro motivo pelo qual o trabalho com projetos é tão importante é o que diz respeito ao fato de que o professor poderá desvencilhar-se da cartilha, desvencilhar-se do livro didático, desvencilhar-se dos programas oficiais de ensino, para que ele possa criar, juntamente com as crianças e juntamente, às vezes, até com professores de outras salas, dependendo de como o projeto for desenvolvido, projetos singulares, projetos com autoria, projetos que façam sentido para aquela classe, para aquelas classes, né? Para aquela comunidade. Então o professor ele pode trabalhar um tema singular, né? Trabalhar este tema com autoria e a partir da autoria das crianças e sua também. O outro motivo, seria o terceiro motivo, diz respeito à organização didática por projetos. A organização didática por projetos possibilita ao professor criar diferentes condições de produção de ensino e diferentes condições de produção de aprendizagem. O que eu estou dizendo com isso? Ora, todos sabem que o projeto não vai iniciar-se às 13 horas e vai terminar às 17. Não, o projeto ele leva alguns dias, leva algumas semanas, em alguns casos de projetos mais longos até meses, né? Até às vezes um semestre. Há escolas que optam por um projeto por semestre, um único projeto por semestre e vão aprofundando o tema. Então, o trabalho pedagógico por projetos, ele permite, por exemplo, a exploração interdisciplinar, ele permite a construção de um trabalho interdisciplinar, né? Por meio dessa organização didática. Você poderá, professor, professora, estabelecer relações entre diferentes conteúdos, entre diferentes disciplinas e entre diferentes áreas do conhecimento. E aí vocês vão engrandecer, vocês vão tornar ainda mais interessante este trabalho, porque a função do professor também é esta, né? Enriquecer a vida das crianças. E ao enriquecer a vida das crianças, ao enriquecer a vida dos jovens, a enriquecer a vida dos adultos, nós nos enriquecemos. Bom, vamos lá, eu penso que é o quarto argumento, acho que é o quarto argumento, tá? A construção de conhecimentos a partir de projetos dá-se de duas maneiras. Da maneira individual, né? Então é a criança consigo mesma, ela é a folha de papel em branco, quando tem que
escrever algo, produzir algo, né? Ou à frente da tela do computador, mas também se dá de maneira coletiva. E o trabalho coletivo é muito importante dentro da escola, dentro do contexto escolar. Ah, mas nós estamos em tempos de pandemia, não é possível fazer um trabalho coletivo. É possível sim fazer um trabalho coletivo, porque o professor pode reunir as crianças em pequenos grupos, né, de maneira virtual. Algumas plataformas oferecem este recurso hoje, de você dividir a sala de aula em pequenos grupos. E as crianças vão conversar, vão contar, vão narrar, vão relatar, vão discutir, vão formular e vão argumentar. E este momento tem uma beleza inimaginável, né? Porque o professor não estará lá dizendo, olha, você vai por aqui, você vai por ali. Deixa as crianças conversando a partir de um tema, a partir de um problema. Nossa, mas eu já posso dar uma situação problema para as crianças? Pode, resguardadas as devidas características de idade, de plataforma, de condições, né? Só abrindo um parênteses aqui, tá? Eu tenho insistido muito, tenho dito muito que as crianças até 9, 10 anos precisam de um mediador, precisam da presença de um irmão mais velho, do pai, da mãe, ou do avô, ou do avó, ou do tio, ou da tia, ou quem fizer essa função, não importa, tá? Mas é importante que tenha alguém ali ao lado da criança. Por quê? Porque as crianças até nessa faixa etária vivem diferentes experiências de dispersão. É muito fácil cair na dispersão. É fácil para nós que somos adultos, né, pessoal? Imaginem para as crianças. Então eu tenho defendido isso. Fechou parênteses, né? Então, além do aprendizado dos conteúdos estudados, os estudantes poderão também aprender, né, a partilhar seus saberes, a escutar os conhecimentos, os saberes e as experiências dos colegas, aprenderão a rever seus próprios saberes, a ressignificar seus próprios saberes, vão aprender a importância da palavra oral, vão aprender a importância da argumentação. Por quê? Para que nossas ideias sejam levadas em consideração, é fundamental que nós consigamos persuadir, que nós consigamos convencer o outro. Como é que nós vamos convencer o outro? Por meio dos nossos argumentos. Outra característica dessa pedagogia é que a pedagogia de projetos, a pedagogia por projetos, ela tem objetivos, né? Assim como as sequências didáticas, assim como tudo que o professor faz. Só que no caso do trabalho com projetos, os objetivos geral e específicos devem ser retomados diariamente. Por isso que é importante a concepção do projeto, a criação do projeto, a escrita do projeto. E essa escrita leva tempo, essa formulação leva tempo, porque diariamente os objetivos geral e específicos devem ser retomados, devem ser revistos, a fim de que nós, né, não nos afastemos dos objetivos, daquilo que foi proposto, daquilo que foi dito como sendo para ser alcançado. Outra característica, né, é que a pedagogia de projetos, ela possibilita a investigação cuidadosa e aprofundada a respeito de um determinado tema. Voltando, eu havia falado sobre o tempo, né? O projeto geralmente tem uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, vai depender das características da sala, das características do professor, né, da didática, do ensino do professor, do seu estilo de ministrar aulas, vai depender também da plataforma, vai depender da
das condições de produção da criança dentro de sua casa? Será que ela conta com a ajuda de um mediador? Será que ela não conta? Será que é melhor deixar o projeto para o ensino presencial? O que seria melhor? Então, essa outra característica aqui, ela tem a ver, né, com o fato de que, dependendo do tempo do projeto, é possível nos aprofundarmos a respeito de um determinado tema. Vou exemplificar a partir de um tema clássico que está presente em 100% dos projetos político-pedagógicos das escolas públicas e privadas. Projeto Água, né? Investigar sobre a água. Se o projeto durar 2 meses, 3 meses, a investigação ela será mais aprofundada, ela será mais cuidadosa. Se durar menos, a escola e as crianças e os professores irão até um certo patamar. E já que falamos em investigação, eu gostaria de lembrar que a pedagogia de projetos, né, ela tem um caráter inclusivo. Por quê? Porque além dela possibilitar a todas as crianças participarem, o mais tímido, o líder, o não líder, o que fica envergonhado em frente às câmeras, o que está faltando da aula, aquela criança que está todos os dias nas aulas, que faz todas as tarefas, dependendo da maneira como o professor conduzi-la, né, conduzir a aula, conduzir o seu ensino, ele vai conseguir abraçar, vai conseguir trazer todas as crianças. Então, a pedagogia de projetos tem um caráter inclusivo, porque o professor vai se organizar para trazer todas as crianças, independentemente de seus saberes acumulados, independentemente de seus conhecimentos, mas também o professor, né, ele vai valorizar, ele poderá valorizar tudo que a criança trouxer, tudo que a criança buscou, tudo que as crianças buscaram, aprenderam e trouxeram. Porque a pedagogia de projetos, ela prevê uma filtragem, digamos assim. Então, alguém traz um livro maravilhoso sobre a água. Você não vai copiar do livro diretamente. Você vai escolher um capítulo, alguns fragmentos, alguns trechos, e esse material vai entrar dentro do projeto, ressignificado. Isso não significa que o livro está sendo desprezado, isso não significa que o material está sendo descartado. Então, a inclusão nesse sentido, de que todos têm o que dizer, todos podem dizer, todos podem falar, todos podem contribuir. Vamos estar atentos, vamos ter escutas atentas, escutas sensíveis, escutas argutas. Outro elemento bastante importante dessa pedagogia diz respeito às diferentes linguagens. Se alguém aqui já assistiu algum vídeo meu ou já teve oportunidade de me escutar falando, deve se lembrar que eu insisto muito nisso, né? Que na escola devem circular abundantemente, generosamente, diferentes linguagens e não apenas a linguagem escrita. Tá? Por quê? Porque as crianças se comunicam pela linguagem oral, se comunicam pelo desenho, pela linguagem imagética, se comunicam pela linguagem iconográfica, podem se comunicar pela linguagem musical, teatral, podem se comunicar por meio da linguagem da dança, por meio da linguagem da escultura. Olhem quantas possibilidades, olha que lindo isso.
Ah, eu tenho o fulano, o Pedro, que não escreve, ele não gosta de escrever, mas ele pode se comunicar oralmente, ele pode se comunicar por meio do desenho, ele pode fazer parte de uma equipe de dança, ele pode fazer parte da equipe de teatro, né? O professor precisa e deve dar asas à sua imaginação. E a pedagogia de projetos é isso, ela permite que convivam, né? Que sejam aí entrelaçadas as mais diferentes linguagens, o que a BNCC está chamando, né, de multissemiótica, trouxe para a discussão a multissemiótica, textos multissemióticos, né, e multimodais e multimídias também. Tragam para a sala de aula, tragam aí para as suas aulas virtuais. Outra questão relacionada ao projeto tem a ver com a etapa ou etapas da sistematização, né? Chega um determinado momento e haverá muitos momentos em que o que foi aprendido, discutido, falado, pesquisado precisa ser sistematizado pelo professor em conjunto com as crianças. A sistematização é uma das etapas mais complexas, eu diria, e ela não é fácil de ser realizada, porque é na sistematização em que serão abordados os conceitos, as definições, os exemplos, os avanços. Todos precisam falar, todos precisam se organizar para falar, todos precisam, né, ter estudado para falar, e o professor vai ser ali o escriba, que vai organizar tudo aquilo que está chegando, tudo aquilo que está sendo posto para ser estudado, tudo aquilo que foi pesquisado, buscado, investigado, né? E além da etapa de sistematização, que é tarefa do professor conduzir, as crianças sozinhas não vão fazer, nem com os pais elas vão fazer, tá? Elas poderão fazer com a intervenção, com a condução, com a ajuda do sujeito professor. Não sozinhas, elas não vão conseguir, porque vocês estarão com muitos materiais, e para que tudo isso possa ser sistematizado, é preciso que haja a etapa da articulação, né? É preciso que haja a etapa da conversa, do diálogo, da inter-relação entre esses materiais. E esta tarefa é tarefa do professor. Depois da etapa da sistematização, em que poderão também ser observadas brechas, lacunas, equívocos, vem então o final do processo, né? Todo projeto precisa ter um fim, tá? Precisa ter uma conclusão. Se ficou em aberto, o projeto não se efetivou. E há muitos exemplos na educação brasileira, tá? Isso em escolas públicas, isso em escolas privadas, isso em escolas de diferentes redes de ensino. É preciso finalizar, é preciso acabar, é preciso colocar um ponto final. Se começar não é fácil, também não é fácil terminar, porque às vezes nós nos empolgamos e às vezes ficamos com dó. Ah, mas eu quero pôr mais esse trecho, eu quero pôr mais esse fragmento, quero colocar mais essa foto, mais esse poema, mais essa fotografia, quero colocar mais isso, e aquela criança trouxe aquilo, né? E eu não posso falar que eu não vou colocar, tá? Então saibam terminar, né? Saibam fechar o projeto, mostrando, destacando, salientando para as crianças, para os familiares, para a escola, para toda a comunidade o que vocês aprenderam, o que você, professor, aprendeu, o que vocês, alunos,
aprenderam. E aí vem a etapa final, né? Que é a divulgação. E eu lhes aconselho a investir na divulgação, trazendo os pais para dentro da escola, trazendo as comunidades para dentro da escola. Nesses tempos virtuais, desculpem-me, tirem muitas fotos e mandem por WhatsApp dos pais, coloquem aí nas suas páginas de redes sociais, divulguem para outros colegas. O projeto tem essa característica da generosidade e lembrem-se, quanto mais vamos nos aprofundando em um tema, mais queremos falar sobre ele, né? Mais elementos teremos para falar sobre ele. Tá? Então, divulguem, façam aí um evento, uma atividade para que os pais conheçam, né? Para que os pais conheçam o que seus filhos fizeram, o que seus filhos alcançaram. Muitos pais ficarão surpreendidos. Bom, falei alguns pontos principais sobre a pedagogia de projetos e só para terminar o vídeo, eu vou deixar duas indicações para vocês, tá? A primeira é a organização do currículo por projetos de trabalho. O conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre, Artmed, 1998, Hernandes e Ventura, tá? Hernandes é um ícone quando se fala em pedagogia de projetos, tá? Depois nós temos de Barbosa, Eduardo Fernandes Barbosa e Dácio G. Moura, trabalhando com projetos. Planejamento e Gestão de Projetos Educacionais, Rio de Janeiro, Vozes, 2014. Há outros livros, outras indicações bibliográficas, mas eu vou trazendo aí aos poucos para vocês. Está bem? Bons projetos, bons trabalhos e boas atividades e uma boa convivência com as crianças também. Até o próximo vídeo.